Hi guys! How are you everybody? Como é que estão todos? I'm fine. I hope that very well. Espero que vocês estejam muito bem. I think so. That's very well. Eu acho que vocês estão. Nessa aula, I'm going to correct some exercise about the reading comprehension test, ok? Eu vou fazer então uma leitura e compreensão do texto aí para vocês. Então, a primeira pergunta, vocês tinham um texto falando de a maneira como nós falamos, o que nós ouvimos, os discursos que nós ouvimos no dia a dia, a pronúncia das palavras, o aprendizado, né, que nós temos na escola, tudo que está ao nosso redor, o que nós ouvimos, o aprendizado escolar, se nós convivermos com uma família que fala, seja bilíngue, né, tudo isso colabora para nós aprendermos a falar inglês, e isso não só para o inglês, para o aprendizado de outras línguas. Então vocês tinham que responder, a resposta já estava no começo do texto. Uma dica, guys. Olha lá, vocês têm o texto, né? Aí tinha as perguntas. Quais são os fatores que influenciam o modo de falar a língua inglesa? Let me see. Sorry. A resposta então está aqui, logo no começo do texto, no primeiro parágrafo. A maneira como falamos, né, ela influencia muitas coisas. Primeiramente, vocês podiam resumir isso, tá? Então, pessoal, como eu encontro uma resposta no texto e eu posso resumi-la, né? Você vai lá na sua pergunta. A pergunta está em inglês, está em português? Sim. Ah, mas eu vou olhar no meu texto palavras que, né? Por isso que eu mando relacionar, às vezes traduzir o texto. Quando a pergunta estiver em inglês, vocês vão olhar lá no texto palavras que aparecem na pergunta, certo? Então vamos lá. A maneira como nós falamos, ela influencia muitas coisas. Primeiramente, o aprendizado para falar-se inglês, como nós pronunciamos nossas palavras, toda a parte do aprendizado, a maneira como nós copiamos o discurso que está ao redor de nós. Então, o que nós ouvimos e o que nós aprendemos também, né? A maneira escrita, tudo isso nos influencia a falar, né? E se nós nascermos dentro de famílias bilíngues, tá bom? Então seria até aqui, tá? Daqui até a vírgula, certo? Teve gente que respondeu em português. Eu gostaria que vocês começassem a treinar a responder em inglês também. Porque muitos dos simulados que vocês vão fazer aí daqui para frente, né? Que vem, inclusive de São Paulo, vem e pede para responder em inglês. Então não é só em português, tá? Aí vocês tinham uma pergunta. Essa sim poderia ser respondida até em português, mas eu vou falar como que vocês poderiam ter respondido isso em inglês, tá? Para você, qual é a maior dificuldade em aprender inglês? My difficulty is to coping and speaking English. Muitos colocaram dificuldade em escrever, inglês em falar. Mas por quê? Because, vocês poderiam colocar, because the writing, escrita, is different than Portuguese. Porque é diferente do português. Because the sound is different too. Porque o som é diferente, né? Então vocês poderiam estar respondendo dessas diversas formas. Mas quem respondeu a maior dificuldade é porque o som das palavras é diferente. É lógico, né, pessoal? Nós fazemos parte da América do Sul. Então nós somos povos latinos. Eles são anglo-saxões. Eles são da América, né, da América do Norte. Então, é outro som, são outros fonemas, poderia colocar. Porque a escrita, né, the writing is different than Portuguese. Vocês podem formular, quando vocês forem responder em inglês, o seu discurso pelo Google Tradutor em português. Ele vai te passar em inglês. Se tiver errado, a hora que vocês me mandarem, como acontece com muitos, eu falo, pessoal, tá errado, tá faltando um artigo. Eu mando vocês corrigirem, tá? Quando me manda por e-mail também, às vezes eu mando um áudio pra vocês. Pessoal, tá errado, ou tá certo, very good, tá bom, ou não tá. Certo, pessoal? That's it. Daqui a pouco, I returned to explain this activity, this English class. Eu vou explicar a atividade desta aula. Bye bye, guys, let's to correct.